telespectadores, o senhor está sabendo, que a TV Cidade está transmitindo ao vivo a CPI da FENAVINHO. Já houve 2 transmissões. Hoje à noite, a partir de 10 horas, 22 horas, vai haver a reprise dessas 2 audiências, quer ver, a instalação e mais uma audiência que houve, né, da CPI. E na terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, dia 5, terá a transmissão ao vivo de novo da CPI, já com presidentes da FENAVINHO dando seu depoimento lá para os vereadores. Então, hoje à noite, o Sintoniza TV vê o que já aconteceu para poder, a partir de segunda-feira, então, acompanhar a sequência dessa CPI pela TV Cidade ao vivo, nesse horário. Pode ser pela internet também, você acessa www.atvc.com.br ao vivo e você assiste no seu escritório, no seu tablet, no seu smartphone, a CPI da FENAVINHO. A ronha dos pedágios. Bom, isto vai dar pano para manga. Eu estou pensando até que não vai acabar esse troço. Sinceramente, eu acredito que vai dar muito... Aqueles contratos que foram feitos naquela época, eu tenho cópia dos editais, eu tenho cópia de contratos que eu os li muitas vezes, o aditivo, eu me inteirei de tudo isso. Quando foram feitas as licitações, já constava na licitação o valor de R$3 lá em 96. Então teve gente que já me questionou, disse assim, pô, mas lá em Santa Catarina, por que o pedágio é R$1,70? Agora aumentou de R$1,50 a R$1,70. Pô, um aumento é 20 centavos. Bom, por que lá é assim? O governo federal, quando Lula fez isso, ele colocou no edital que venceria quem oferecesse o melhor serviço pelo menor preço, básico, elementar, acaciano, em qualquer licitação pública. Não foi feito isso aqui no Rio Grande do Sul. Foi uma coisa muito assim, estranha. Em primeiro lugar, cercaram todas as principais cidades, Caxias, Pelotas, Santa Maria, Santa Cruz, etc. Tal, pegaram a BR-386, a Estrada da Produção, e entupiram ela de pedágio, porque ela atravessa todo o estado, até Rio Grande, para o Porto, etc. E tal. Uma coisa estrategicamente estudada dentro dos gabinetes para depois ser jogado na cara do povo do Rio Grande do Sul. E a Assembleia Legislativa, pela sua maioria, que tinha o Brito na época, referendou. Então foi feito isso. Lá em Santa Catarina e outros lugares do Brasil, foi feito licitação decente, não direcionada. Quem sabe agora até nós possamos dar para a iniciativa privada de novo, desde que nós fechemos o estado do Rio Grande do Sul, pega o Rio Grande do Sul e coloca pedágios que cubram todas as rodovias estaduais. Não que nem agora, que sai lá, pega aí Caxias, Farroupilha, até Nova Milano, aí para, vem aquele trechinho sem vergonha, né, que ficou fora para os amigos não ter problema financeiro para consertar depois, até São Vendelino. Ou seja, aqueles 20 e poucos quilômetros ali ficaram fora. Uma ação entre amigos. Mas, enfim, a justiça está dando alguns ganhos de causa para as concessionárias, porque está a ronha de... A assinatura do contrato foi hoje, mas eles começaram a operar só não sei quantos dias depois. Essa vai ser uma briga boa. Outra briga boa, que vai ser, e eu vou dar minha opinião agora, de leigo, o tal de desequilíbrio econômico-financeiro. Se as concessionárias entendem que tem dinheiro para receber do Estado, porque não tiveram a lucratividade, tudo bem, cobre na justiça. Mas o contrato termina. Eu não vejo possibilidade, sinceramente, do contrato não terminar porque não pagaram uma dívida que eles entendem que tem direito. Aliás, o direito que eles têm é discutível. Quer dizer, acredito piamente que os contratos terminem sim e acabem, e as dívidas vão ser discutidas depois, se porventura tiverem. Porque o governo do Estado tem que cobrar também o que eles não fizeram nos contratos, e foi muita coisa, pode acreditar, meu amigo. Essa ronha vai longe. RS 122. Bom, nós temos plena noção no interior do Estado que a imprensa tem força imensurável na nossa região, a área de abrangência. Então, quando a gente ataca alguma coisa aqui, a população fica sabendo, etc. As pessoas interessadas ficam sabendo e tal. Só que quando a coisa de âmbito estadual ou federal, a gente fala, escreve, diz aqui, mas não chega lá, porque aquelas pessoas responsáveis, elas não transmitem. Então, a todas as reclamações que a gente tem feito aqui na TV Cidade,
com relação àquele rombo que tem no asfalto da RS 122, que está explodindo rodas e pneus de muita gente, e uma hora, bom, se der um motoqueiro lá, pode anotar, vai dar um acidente grave. Continua lá o buraco. Ontem à tarde liguei para os meus amigos da imprensa de Porto Alegre e comentei que tinha aquele problema. E eles estavam fazendo um programa justamente envolvendo as rodovias pedagiadas estaduais. O repórter se deslocou até aquela região ali. E no ar, ao vivo, uma rádio que está na internet para o mundo inteiro, foi divulgado aquela monstruosidade que está ali, aquela sequência de buracos e aquele rombo que eu me refiro. Será que os surdos ouviram ontem? Ou eles se fazem de surdos? Os incompetentes, irresponsáveis, que não tomam providência quando uma coisa dessa acontece. Será que eles ouviram ontem? Aposto que ouviram. Aposto que ouviram e hoje, provavelmente hoje já deve estar resolvido ou vão resolver. Acreditem. Olha, eu acredito na força da imprensa. Quando ela é séria. Acho que o programa foi sério ontem. Vamos aguardar para ver. O detalhe, vou até dar um pulinho lá para ver se realmente aquilo continua lá. E até vou falar com o pessoal da Polícia Rodoviária Estadual também, para ver se eles sabem daquele buraco que tem ali e se eles tentaram fazer alguma coisa. Acho que é importante que a gente saiba. Eu falo segunda-feira sobre isso de novo. O PT, o diretório executivo do PT de Bento Gonçalves, distribuiu ontem uma nota à imprensa dizendo que, por ter dado improcedente aqui a reclamação que eles fizeram com relação a custo de campanha, prestação de contas, etc., do partido que ganhou, da coligação que ganhou a eleição, eles vão recorrer para Porto Alegre, para o Tribunal Regional Eleitoral. Vai haver um recurso do PT com isso para tentar impugnar a eleição do Pazinho e do Mário Gabardo. Quer dizer, estão dentro de todo o direito deles. Assim como o Tarcísio Zimmermann, lá de Novo Hamburgo, ganhou uma eleição com maioria absoluta dos votos no primeiro turno e teve a sua candidatura impugnada, porque em 2004 ele estava numa inauguração a convite do governo do Estado, de então, que era acho que era o Brito, sim, ele estava... Brito não, o Rigoto, de braço cruzado assistindo a inauguração de uma obra pública. E impugnaram ele, acabaram botando o cara como ficha suja. Dá para acreditar que eles distorceram tanto uma lei dessa forma? E impugnaram o Tarcísio Zimmermann. E ele não pôde concorrer, não vai poder concorrer agora, vai ter outra eleição lá, também não vai poder concorrer. Ou seja, porque ele participou de uma inauguração de uma obra pública, você tem que abrir a boca. Olha... As leis eleitorais, elas estão de uma forma que nós temos que... Tem que fazer uma reforma política realmente nesse país, além da reforma tributária. Só que as coisas não acontecem porque poderosos interesses são contrariados se fizer uma reforma. Está entendendo? Então, provavelmente a reforma política vai demorar muito, talvez mais do que a reforma tributária, por causa dessas coisas. Bom... Nós temos uma Constituição Federal que de 88 para cá, ela tem uma série de artigos que sequer regulamentados foram ainda. O Fernando Collor de Mello, quando presidente, 4 anos depois da Constituição, teve que ele fazer o Código do Consumidor, que estava previsto na Constituição, porque os nossos deputados e senadores não fizeram nada. Ele fez, então, e nós temos um Código do Consumidor hoje, graças ao Fernando Collor de Mello. Ele teve que tomar a iniciativa. Essa nossa Constituição, como o plano diretor de Bento, precisa, sim, de uma ampla e total revisão. Não dá mais para continuar do jeito que está. Se lembra como eu falava do Guinha Azul, que ele já devia levar cartão amarelo, só pelo fato de ter sido escalado? Alguns dizem que eu era contra, porque ele era colorado. Não, não é porque ele jogava no Internacional, porque o Guinha Azul realmente é um jogador violento. Ontem à noite, jogo Palmeiras e o Libertad do Paraguai, que é o time onde joga o Guinha Azul agora, esse cara fez horror. Ele bateu até na sombra que tinha da iluminação lá, ele mirava na sombra e acertava. Ele deu umas voadoras ontem de noite impressionantes. É um jogador violento, sim. E agora está no Paraguai, hein? Ele está no Paraguai jogando, não tem nada de Grêmio Internacional aqui. Eu estou falando de novo, porque eu assisti ontem à noite o jogo do Palmeiras e o Guinha Azul está literalmente matando a pau. Mas tem coisa boa também.
Domingo tem o Esportivo contra o Internacional em Caxias do Sul. Caxias do Sul. Quais as chances do Esportivo? Sinceramente, eu acho que o Esportivo tem chance, sim. O futebol é uma coisa extraordinária. Eu acho que é o único esporte coletivo naquele que não é o melhor, que tem melhores jogadores, tem melhores atletas, que ganha necessariamente. O vôlei, por exemplo. O vôlei não tem como. Ganha o melhor, o que tem os melhores atletas. O futebol não. O Internacional já perdeu para o Celupa de Guaíba. O time que foi montado dentro de uma fábrica de celulose, jogou contra o Internacional e ganhou. O Huachipato ganhou do Grêmio dentro da arena. Pois é, são coisas assim. Quer dizer, não é o melhor que ganha necessariamente. O Grêmio chegou a massacrar literalmente a Ponte Preta dentro do Olímpico e perdeu por 3-1. Pois é, por que o Esportivo não pode chegar lá, jogar o futebol que ele sabe, e não é de se desprezar. Eu vivo dizendo aqui que o Esportivo tem um bom time, jogar um futebolzinho bom como sabe jogar, controla o Internacional, tem alguns jogadores que precisam ser marcados ali, que são os cabeças. Por exemplo, o Vinque, se tu anular o Alexandre, o D'Alessandro, tu anula 50% do time do Internacional. E se tu anulares o Fredinho chegando de trás, tu mata mais 40%, sobra 10%. Esses 10% nós tiramos de letra. Acho que o Internacional pode, sim, empatar com o Esportivo e perder nos pênaltis. Por que não? E aí o Esportivo vai para a final. Aliás, o Esportivo está colocando à disposição de novo, 13h30, ali no posto do Tigrão, um ônibus subsidiado pelo clube para levar a torcida para Caxias do Sul para assistir esse jogo. O ingresso é R$50. Então, vamos lá, torcida esportiva, vamos acompanhar, vamos fazer uma torcida do Esportivo lá no estádio, para que nossos atletas lá saibam que eles têm apoio de Bento Gonçalves para poder enfrentar o Internacional. Tarefa dificílima, mas não impossível. O Buda vai falar bastante daqui a pouco no Esporte na TV. Em seguidinho aqui, ó. Isso dá um visual novo, o Esporte na TV, você vai gostar com certeza. Eu volto segunda-feira, se Deus quiser, comentando o Esportivo na final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Tomara. Um abraço e eu volto segunda. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br